Você se assustaria se eu te dissesse que você pode obter câncer por causa das panelas que você tem na sua casa? Mas calma, antes de você jogar suas panelas pela janela, deixa eu te contar a história desde o começo. Em 1998, um fazendeiro chamado Wilburn R. Tennant percebeu que ele estava tendo um número acentuado de gados morrendo na sua fazenda. E ele passou a perceber isso logo depois que uma fábrica de panelas ao lado da sua fazenda estava despejando resíduos no rio que passava dentro da sua fazenda. Pouco tempo depois, esse fazendeiro foi até a fábrica para alegar que a empresa estava matando o seu rebanho. O fazendeiro, ele conversou até de maneira meio provocativa com um advogado de defesa ambiental e químico chamado Robert Bilott. Inicialmente, o advogado acreditou que o fazendeiro era só mais um querendo obter lucros nas costas da empresa. Só que as reclamações desse fazendeiro elas eram tão frequentes que o advogado decidiu conhecer a fazenda do próprio fazendeiro. Chegando lá, o advogado percebeu que as pedras do rio estavam de cores alteradas e que visivelmente era uma alteração por alguma reação química dentro da própria água. E percebendo também que o rebanho que estava morto tinha características muito específicas, como o afundamento dos olhos, o escurecimento dos dentes e o aumento das vísceras. A partir daí, o advogado percebeu que ele tinha que ter um entendimento mínimo sobre esse fenômeno que estava acontecendo, até mesmo para criar um amparo judicial para a empresa, caso alguém mais viesse a manifestar algum tipo de insatisfação ou alegando qualquer problema parecido, para que ele pudesse ter uma resposta quanto a esse fenômeno. O advogado então ele começou a pegar todos os documentos da empresa, inclusive os elementos químicos dos resíduos despejados, e foi fazendo uma análise tanto do nome químico e as buscas em enciclopédias e buscas de estudos públicos que existiam na época, tanto em testes em animais quanto em testes em seres humanos. E ele fez isso com todos os elementos químicos que passam por dentro da empresa. E de todos esses compostos que o advogado procurou, um deles não tinha nenhuma base de estudos, tanto em animais quanto em seres humanos. Esse elemento na lista estava escrito como PFOA-C8. Para entender melhor sobre o assunto, já que ele não tinha tanta base assim, o advogado decidiu contactar um químico. E ele descobriu que o PFOA-C8 era uma abreviação de ácido perfluorooctanoico. Só que o que o advogado não sabia é que a empresa já tinha uma base de estudos sobre o ácido perfluorooctanoico mantido sob segredo corporativo. E mesmo assim a empresa continuou produzindo panelas a todo vapor. A partir daí, o advogado viu que ele tinha uma causa a defender de interesse público, não somente da sua própria empresa, e decidiu investigar isso de maneira mais profunda. Uma das funcionárias da fábrica, chamada Carla Bartlett, que foi uma protagonista importante em toda essa história, ela já estava diagnosticada com câncer nos rins. O que ela não sabia é que o câncer dela já era fruto da contaminação do C8. Em 1981, Carla teve um filho chamado Buck Bailey. Ele nasceu com algumas deformidades fruto dessa contaminação no organismo dela. O C8 ele é um componente de difícil degradação e de alta toxicidade ao organismo humano. Inicialmente, o C8 ele era utilizado em blindagem de tanques, porque ele tinha uma facilidade a evitar a oxidação, garantia a impermeabilidade, além de ser muito resistente a impactos. Apesar desses nomes químicos e abreviações não serem conhecidos por você, o composto que eu estou mencionando e que todos vocês conhecem é o Teflon. E a empresa que eu estou me referindo por toda essa responsabilidade é a empresa DuPont. Apesar de todo esse trâmite judicial ter iniciado em 1998, panelas de Teflon são produzidas desde 1975 e a proibição do uso dessas panelas reconhecida pelos Estados Unidos foi dado somente em 2015 e até hoje muitos restaurantes e residências ainda fazem uso dessa panela. Pelo fato dessas panelas terem sido produzidas por exatos 40 anos, estima-se que hoje 99% da população mundial esteja contaminada com C8, ou seja, eu, você e todas as pessoas que vão assistir esse vídeo estão contaminadas com C8. O advogado levou a causa tão a fundo que ele dedicou verba da própria empresa DuPont de maneira voluntária para que os seus clientes que tivessem feito o consumo dos seus produtos tivessem o direito de fazer amostras de sangue para que pudesse ter mais estudos sobre os efeitos dessa contaminação no organismo humano.
E em 7 anos, 70 mil pessoas fizeram de maneira voluntária a entrega do seu sangue para que pudesse ser material de estudos. E foi identificado o aumento na incidência de câncer de testículo, câncer na tireoide, câncer de rins, câncer de intestino e câncer de estômago. Até hoje, esse foi o maior estudo epidemiológico da história da medicina mundial. Hoje, Buck Bailey, filho da funcionária da fábrica, faz diversos documentários e alertas quanto aos riscos do consumo das panelas de Teflon. Had me in shock for a while, and I got out of that. I grew up as a teenager, have a lovely wife, and my battle changed to, well, I pass this on to my children.